diz o texto. Vamos ler do 1 ao 17. É uma história aí. Depois a gente vai falar em outros textos, mas diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Fala, vou pescar. Disseram-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Fala comigo: estava nu. Meu Deus. E lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos não rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Jesus: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, conduz tudo que vai ser falado, tudo que vai ser ministrado. Espírito Santo, tu tens o principal lugar nessa casa. Tu estás aqui conosco em todo o tempo, desde o início do culto. Fala conosco, usa-me em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Um texto tremendo. A gente aprende muito. Eu queria fazer algumas reflexões, algumas pontuações nesse texto que serve para mim e para você, de alguns ensinamentos. A gente pode aprender alguns ensinamentos com Jesus e seus discípulos aqui. A própria Bíblia fala aí que era a terceira vez que ele se apresenta aos discípulos. Se você ver no capítulo 20 desse livro, Jesus tinha se apresentado logo depois que ressuscitou a Maria Madalena. Depois Jesus se apresentou quando os discípulos estavam dentro no local, numa casa com as portas cerradas, e ele entrou sobrenaturalmente e falou: Pai seja convosco. Depois Jesus se apresentou a Tomé, chamado Dídimo, e mostrou as suas marcas nas mãos. E agora ele está no mar de Tiberíades se apresentando, Então a primeira vez, eu creio, no meu entendimento, que seria essa daqui a quarta. Eles falam que é a terceira. Ele está falando dos discípulos como um todo que andavam com Jesus, os homens. Não estava contando com essa situação de Maria Madalena. Então a terceira vez seria nesse momento de Tiberíades aqui. Algo parecido aconteceu também em Lucas 5.
Eu só vou ler o final de Lucas capítulo 5, se você quiser não abra, né? Foi um momento também que Pedro saiu para pescar. Se você ler aí Lucas 5 de 1 ao 11, lá no final, Jesus fala, né, para Pedro, né, que agora em diante serás pescador de homens, e a Bíblia fala, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Largaram tudo e foram seguir Jesus. A Bíblia fala, né, que em Lucas 5, que Jesus dá uma ordem, eu vou resumir, vai para o mar alto e joga a rede. E Pedro já tinha virado a noite e falou, não, mas nós não pegamos nada, mas com a tua palavra, ele foi e obedeceu, né? E a Bíblia fala que as redes também ficaram cheias. Jesus naquele momento ele estava vivo, ainda não estava ressurreto, não tinha acontecido ainda a crucificação. Mas se você comparar com esse texto de João 21, tem muitas semelhanças e também muitas diferenças. Presta atenção, lá esses homens eram pescadores, no final falaram larga tudo. Eles largaram tudo e foram servir a Jesus. Nesse texto de João 21, Jesus já estava ressuscitado, já tinha aparecido 2 vezes para ele, já tinha aparecido. Então, se o texto está falando que eles não reconheceram Jesus, mas como não conheceram, se Jesus já tinha se apresentado? Já tinha se apresentado. E diferente do primeiro texto, Pedro, ele tem uma capacidade de influência muito grande. Ele fala, vou pescar, e influenciou, levou todo mundo. Estavam pescando, não conheceram Jesus. Jesus falou com eles, falou se eles tinham alguma coisa para comer. Eles falaram que não, né? Pedro estava nu. Olha o disparate da diferença, são coisas, né? E não conheceram. No outro texto, Lucas 5, Jesus conversava, eles sabiam quem era. Aqui, eles não estavam conhecendo Jesus, que estava dando uma direção. Quando soube, Pedro foi e se vestiu. Quando soube pelo discípulo amado que era Jesus, quando o milagre veio, Pedro se vestiu. E eu queria falar algo para você em cima disso, né? E que Deus falou comigo, né? Bem claro. Jesus fala para você e fala para mim nesse momento: não temas, não temas, porque aquele que te chamou você para Ele mesmo, você não precisa voltar para o passado, você não precisa voltar para atitudes para você alcançar alguma coisa, porque Ele mesmo te sustenta. Já estava na praia o peixe e o pão preparado, meu irmão. Você não precisa ir para o mar e passar muitas coisas, porque quando você vai sem a direção de Deus, é perda de tempo. Eles só perderam tempo. E Jesus permitiu o milagre para falar, mostrar isso para eles. Jesus, ele permitiu eles subirem, eles irem, e mostrou a condição que eles estavam ali. Pedro estava nu e não estava conhecendo a Jesus, que até nesse momento Deus opera, sabe, pela misericórdia o seu milagre, mas estava falando, sabe o que? João 5,5, eu sou a videira e vós os ramos, aquele que está a mim, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Para que vocês foram para o alto mar? Sabe o que eu quero falar para você, meu amado? Em todo tempo, meu amado, coloca Jesus na frente da tua caminhada, no teu barco, nas tuas necessidades. Se você vai avançar, amado, pede Jesus para mostrar o caminho para você. Não é primeiramente seguir para depois buscar Jesus. Busca eles antes de seguir, senão é perda de tempo. A maioria das pessoas dão um passo, mas sem orientação de Deus. Aí Deus entra com misericórdia, então perde tempo. Aí vai reconhecer que Deus está botando a mão. Agora, se você sai na direção de Deus e segue, as coisas mudam. De repente não precisaria nem você dar o passo, porque aquilo que você precisa e necessita, Deus já preparou a mesa. Deus já deixou tudo pronto. Deus sabe a porção tua diária que você precisa.
Deus perguntou ali a eles: tem alguma coisa para comer? Não é para ficar falando: ih, caramba, então vocês estão saindo, então eu vou ajudar vocês. Joga, não. Antes deles irem, a pergunta era: sabe, o que vocês estão precisando? Eu já tenho pronto aqui. Para que vocês foram? Para que vocês foram? Sem direção de Jesus não dá. Viraram a noite, não conheceram Jesus. Isso me faz lembrar, meu amado, basta uma palavra lá daquele centurião. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Antes de você dar qualquer passo na vida, você vai trazer à existência algo, pelo momento que você está vivendo de dificuldade ou de vento. Amado, eles voltaram a uma coisa que eles mesmo entregaram a Deus. A Bíblia fala que os barcos deixaram tudo e o seguiram. Sabe por quê? Que toda a tua necessidade, Deus sabe a quantidade certa, a provisão diária, e Ele te sustenta. Ele me sustenta, Ele sustenta todos nós. Jesus, Ele mostrou isso ali, mostrou isso. E eu aprendo algumas coisas aqui, que Pedro, além de influenciar, ele foi nu pescar. E quando ele soube do milagre, que aquele que o amava, né, a Bíblia fala que o discípulo amado, que era João, que deitou no colo de Jesus, que falou que Deus é amor, reconheceu o milagre, ele foi e se vestiu. Terceira coisa que eu quero falar para você: quantas pessoas largam tudo? Deus chamou você para algo sobrenatural. Deus separa a gente para alguma coisa que Ele já tem preparado para você. Ele sabe o que você precisa. Mas quantos saíram, largaram a vida passada, deixaram para lá, na caminhada começa a um desgaste natural, o tempo passa, você está nu, muitas vezes dentro da igreja, e continua a influenciar pessoas, e só pela misericórdia você está de pé. É uma verdade, meu irmão. Isso aconteceu com Pedro. Ele não estava conhecendo, mas bem lógico, depois, no outro dia, Jesus já estava lá, ele não conheceu. Quantas pessoas não passaram o decorrer da caminhada com Deus? Fala, se movimenta, age, o tempo passa, parece que perde a direção, parece que começa a andar nu, fica sem direção no remo, começa a tomar direção que não é, atitudes que não são. Mas mesmo assim, a misericórdia do Senhor é a causa de não ser consumidos, e a mão do Senhor ainda está te guardando. Quantas pessoas, aí Deus manifesta a glória dele, não porque você tem uma má, porque é a misericórdia, é a bondade de Deus. Ainda há esperança para você e para mim. Aí Deus permite, e pior de tudo, influencia outros aí. A Bíblia fala que eles largaram tudo. Não era nem ir para o alto mar. Jesus sabia o que eles precisavam. Está dando para entender? Uma outra coisa que Deus falou comigo, ao receber o milagre, né, eles notaram que era Jesus, e Pedro se vestiu, né? Deus falou aqui para mim de vestimentas. Presta atenção, meu amado, eu coloquei aqui: não podemos ir para o mar pescar, vencer na vida, amado, trazer alimento para nossa casa, trabalhar sem as vestimentas corretas, para o barco da vida, para tudo que você faça, para onde você for, amado, você não precisa sentir calafrio, você não precisa Deus falar direto com você, anda corretamente com o Senhor, as vestes têm que estar perfeitas. Não é quando você recebe um milagre, você vai se vestir, é em todo o tempo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8: em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, e não falte óleo sobre a sua cabeça. É o tempo todo. O óleo só vem quando as vestimentas estão perfeitas. Pedro estava nu. Quando você está nu, você volta para o passado, meu irmão. Você nem reconhece Jesus, Jesus vai ficando distante. Aí você começa com as práticas antigas e fica nu. Quantas vezes a gente está nu? Sim, parece que a gente está tão distante de Deus, que a gente não está com as vestimentas do Senhor, com a couraça, com a armadura. E a gente não conhece quando Jesus está perto da gente. Parece que Ele está longe, parece que Ele não existe.
E isso é muito sério no meio nosso. Nós precisamos estar atentos a isso. Para caminhar com Jesus, nossas vestimentas têm que estar perfeitas, corretas, limpas. Sempre eu tenho que andar vestido. Ah, Jesus, parece que Ele não está aqui. Ah, eu não fui no culto todo um mês. Continua vestido, buscando a Deus, seguindo o caminho certo. É buscar a Deus primeiro, é seguir a direção dEle. Ele mandou jogar a rede direita, joga. E você tem que estar vestido. Eu tenho que estar vestido para me apresentar ao Senhor. Não é quando eu ganho as coisas de Deus, não é quando eu recebo. Eu me mostro cristão, tendo ou não tendo, recebendo ou não recebendo. Eu tenho que ser fiel a Deus o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Seja que vivamos ou morremos, somos o Senhor. É bíblico. Eu tenho que caminhar. Ah, não deu certo, não é motivo de eu andar nu. Ah, eu não consegui, parece que as coisas não dão certo para mim. Amado, isso não é resposta para você voltar à pescaria que você fazia antigamente, porque a Bíblia fala que você agora é pescador de homens. Você não é do mundo, você é diferente. Deus está te dando coisa diferente e está te dando essa noite. Pedro, ele tinha que ter esse entendimento. E pior de tudo, quando Pedro dá uma ordem e fala, vou pescar, ele levou uma multidão com ele. E é uma coisa tremenda, que quem viu o Senhor não foi Pedro, foi o discípulo amado. Foi o discípulo que deitou no colo do Senhor. Foi o discípulo que a Bíblia fala que ele falou, Deus é amor. Foi o discípulo que Deus poupou de martírio, como outros que morreram. Ele morreu em tenra velhice. Deus fala para você essa noite e fala para mim, meu amado, quanto mais buscamos o amor de Deus, quanto mais estamos sensíveis a Ele, amado, Deus se faz presente. Você é o primeiro a reconhecer o milagre, porque Deus supre. Aqueles que amam a Deus, que andam com Ele, amado, presta atenção uma coisa, nada vai faltar para você. Você vai ter a sensibilidade de ver Deus agindo em todo o tempo, em nome de Jesus. Foi o que aconteceu aqui. Quem reconheceu foi aquele que tinha, Deus fala que é o discípulo amado. O amor de Deus, quando está impregnado a você, a sensibilidade a Deus é o milagre dele, se tornam, meu amado, transparentes, porque você está unido, você deita no colo, você participa, está junto. Eu não estou nu. Está dando para entender o que eu estou falando para você? A gente tem que entender essas coisas. Qual é o teu grau de amor por Deus? Como nós estamos vestidos? A gente está tão perto de Deus, a ponto de ficar com Ele grudado, deitar no colo, reconhecer o amor dEle, o amor dEle está na gente. Quando acontece isso, você sabe que pode vir vento, pode vir barco, pode vir maré, seja o que for, porque Deus supre. É a primeira coisa que você vai perceber, foi o que aconteceu. O discípulo amado gritou, é o Senhor. Reconhece o agir de Deus. Aqueles que amam a Deus, reconhecem o agir de Deus na vida. Reconhecem em todo o tempo. Não vem nada da gente. Não vem nada da gente. Quando a gente tem essa caminhada com Cristo e ama Ele de uma forma diferente. Aqui o texto fala o discípulo amado. Tanto que Pedro nesse capítulo falando, o que vai ser dele? E Deus fala, né, não compete a você saber o que vai acontecer com ele. O destino de João foi totalmente diferente dos outros, mas ele é reconhecido como um homem que tinha um amor diferente de todos os outros. Que grau de amor nós temos por Deus, a ponto de nós não andarmos nus, independente se Ele fala ou se Ele não fala, as minhas vestimentas continuam intactas, em nome de Jesus. Eu amo Ele, eu caminho com Ele, e eu sei que o milagre virá, o movimento virá, aquilo que eu busco no Senhor virá, no momento certo, aquele que ama, tem a sensibilidade, amado, Deus vai falar, vai à direita, vai lá e joga a rede, vai acontecer em nome de Jesus. Eu tenho que entender isso. Não foi por Pedro que teve o primeiro percepção, foi aquele que ficava mais junto com Jesus. Você sente Jesus em tudo que você faz?
Jesus fala com você, quando vem aquele pequeno milagre, aquela porta aberta, seja o que for, a gente tem uma sensibilidade, Deus, muito obrigado. Tem gente que pensa pela força do braço, não é, é Cristo. Mas isso só que aqueles que andam mais perto de Deus. Eu botei aqui, a saírem do barco, Jesus já tinha peixe pronto e pão. Antes de você ir ao mar e enfrentar o mar, por mais que você veja o milagre acontecer, nunca esqueça que Jesus já sabe o que você precisa. Já está tudo pronto na praia. Eu posso ir, mas já está tudo pronto. Deus já tem a resposta perfeita para mim. Sabe por que Jesus deixou eles irem? E Deus preparou uma coisa tremenda. Eles trouxeram 153 peixes, uma abundância para um pouco grupo de homens. Deus preparou um peixe e um pão. Jesus é simples. Jesus, por mais que abençoe você, abre portas para você, mantém você de pé, você próspero, você recebendo milagre, por mais que você ganhe as coisas, nunca perca a humildade, o sentar com Jesus. Sempre quando Ele te chamar à mesa, porque Ele sabe a porção necessária que você precisa, vai lá, fica com Ele. A Bíblia fala que Ele pediu para trazer os peixes, mas a Bíblia fala, nenhuma Bíblia fala que Ele mandou fazer aqueles peixes ali. Comeu o que Jesus preparou. Tem coisas que não é você alcançar que vai ter resposta para a tua vida, vai vir do Senhor diretamente para você. Então não vem da sua mão. Muitos às vezes com a bênção, quando chega na sua vida, se enrola com a bênção, que é tanta bênção, se aprofunda tanto na bênção e perde o Deus da bênção, porque se perderam nessa bênção. Eu vejo pessoas que muitas vezes crescem, chegam num patamar, Deus levanta, Deus abençoa, daqui a pouco para ir numa igreja está cobrando 10 mil, 20 mil, 30 mil. Outros prosperam tanto, que não tem um tempo com Deus mais para se sentar a Ele, orar e buscar. A pior coisa que tem, meu amado, para a gente, é a gente perder essa simplicidade com Deus, quando Ele chama a mesa. A gente não pode perder, por mais que você seja próspero e abundante. A Bíblia fala que tem coisas que você pode usufruir, é errado, não. A Bíblia fala que Deus quer se alegrar com você, que quando Ele pede os peixes, Ele se alegra. Mas comeram o que Jesus apresentou. Tem coisa que só Deus pode dar para você, só dali vai vir o teu alimento, não é pelo teu braço. Deus vai se alegrar com a tua prosperidade, Deus vai se alegrar com o que vai vir para a tua mão, mas tem coisa que só dele você pode receber, meu irmão. E a gente tem que aprender. Deus não quer que você perca a simplicidade, por mais que você cresça na vida. Muitos abriram mão do relacionamento com Deus, porque cresceram tanto e não tem mais tempo para Ele. As coisas da vida nos enrolam. Pode ser coisas simples, pode ser o seu trabalho, o seu estudo, eu não sei. Você está crescendo, você está prosperando, você tem futuro, você está vendo lá na frente, mas o tempo de assentar à mesa com Deus, separe esse momento. Não perca a simplicidade. Não perca a simplicidade. A unidade tem que ter. Você vai ver aqui que Jesus pede os peixes. Eu fui pesquisar, não tem nenhuma passagem que diz que Ele pegou esses peixes para fazer. Comeram do peixe dele. Está dando para entender o que eu estou falando? Você está dando para entender? Traz isso para a tua vida, meu irmão. Eu estou falando bem claro para você. Eu vejo isso acontecer. Gente despontando até em ministério, gente crescendo, gente prosperando nas coisas, no trabalho, mas a simplicidade tem que ter, o relacionamento que Deus tem que ter, a porção diária com Ele tem que ter. Deus é um Deus simples, Ele sabe que só aquele peixe ali já é o suficiente para você, mas Ele se alegra com as tuas vitórias. E a gente tem que entender isso. Eu vejo muita gente, meu amado, que às vezes cresceu tanto, viaja, vai para ali, o relacionamento com Deus, os negócios tomaram, e o peixe está lá e o pão, esperando eles. Fica ligado nisso. Quando Deus te levantar,
Quando Deus botar você lá em cima, reconheça que Deus que está fazendo. Tenha sensibilidade para isso, através do amor que Ele colocou dentro de você. E reconheça que Ele não abre mão do momento do pão e do peixe com você. Não é por aquilo que Ele está colocando na sua mão. Ele não usou esses peixes para comer, mas Ele se alegra. Ele pediu: venham festejar comigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu vejo aqui uma coisa também. Eu estou passando reflexões que a gente tem que aprender essas coisas. A gente vê que nesse texto também chegou o momento de Pedro. Presta atenção, o momento de Pedro. Eu li o texto no final. Jesus, ele começa a fazer 3 perguntas a Pedro e queria ver a reação de Pedro. Sabe por que Jesus ele fez isso? E Deus gerou isso no meu coração. Deus tem uma porção para você e para mim, para os eleitos. Tem algo para você e para mim, como tinha para a vida de Pedro. Mas Deus tinha que ver como é que estava o coração de Pedro. Como é que ele estava. Porque Pedro era aquele do cantar do galo. E agora Pedro tinha que ser o apacentador de ovelhas. Deus tem uma porção para você e para mim. Mas nós temos que ser testados e aprovados. Deus tem algo para você. Deus tem um propósito de vida para você, como tinha para Pedro. E Pedro, todos nós vamos passar por esse momento que Pedro passou. Vai chegar um momento na tua vida como chegou na minha, e eu não sei o dia de amanhã, que Deus vai colocar você e vai fazer perguntas para você, e vai ver até onde você está. Por quê? Porque Pedro, lá no início, em Lucas 5, Pedro estava de um jeito, tinha relacionamento direto, viu o milagre. Agora Pedro estava nu dentro do barco e não conheceu Jesus. Será que ele estava preparado para receber o que Deus tinha para ele? Será que Pedro não estava só se vestindo devido ao milagre? Isso acontece na vida de muitos crentes, que na hora que recebe o que Deus dá, se veste, glorifica, vem para a igreja, dá testemunho, depois some. Pedro estava sendo testado e ele foi aprovado. Jesus ele fez 3 perguntas para Pedro. 3 perguntas. Pedro, vamos ver se você é o Pedro que o galo cantou, ou você é o Pedro do cordeiro, do apacentador de ovelhas. Ele falou: Pedro, vamos lá no capítulo 21, abre lá. Primeira vez que Pedro é interrogado. Amado, estava no momento de festa, estava no momento de vitória, estava no momento que, meu amado, eles conseguiram muitos peixes, estavam superabundantes naquele momento, e daqui a pouco vem Deus cortando. Às vezes no momento de maior auge, Deus prova você, Deus prova a mim. No momento que eu estou lá na ponta, eu estou avançando, é agora que eu vou testar você. Como é que você está? Será que você verdadeiramente é fiel? Porque a bênção veio, e agora? Será que ele está preparado para receber que verdadeiramente ele veio para essa terra, e aquilo que eu tenho para ele, ele vai abraçar? Jesus ele faz 3 perguntas para Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Quando você vai ver o original dessa palavra, ama-me, quando ele fala aqui, ama-me mais do que este, esse amas-me vem do termo grego ágape, amor sacrificial. Jesus estava falando diretamente para Pedro assim, ó, e Deus vai falar isso para você, se não já falou, porque eu também passei por isso. Você ama a mim mais do que qualquer pessoa, porque ele fala: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ou seja, o teu amor é tão grande por mim, que você sacrifica a sua mãe, o seu pai, as pessoas, você abre mão delas, por amor de mim. Sabe por quê, meu amado? Que às vezes na vida do crente, na vida do homem de Deus, tem muita gente no meio.
Jesus ele está falando do amor sacrificial. Pedro, você se entrega totalmente para mim, mais do que essas pessoas que você ama, que você se relaciona todos os dias. Eu sou mais importante do que eles para a tua vida, a ponto de você se sacrificar e abrir mão deles. Isso acontece na vida de muitos crentes. A gente, muitas vezes, é tão apegado a pessoas que a gente descumpre e não caminha da forma como Jesus manda que nós caminhássemos. A gente coloca filho na frente, a gente coloca situações na frente, a gente coloca pessoas na frente, e Jesus está te chamando, falando, eu te sustento, não vai faltar nada, mas você coloca. A Bíblia fala, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. É o segundo, não é o primeiro. Está entendendo, meu irmão? Abraão passou por isso. Você ama mais ele do que eu. Já Salomão, amado, não sei como ele conseguia 700 esposas e 300 concubinas. A Bíblia fala que ele abriu mão, 1 de Reis capítulo 11, abriu mão do Senhor e se envolveu com essas mulheres que a Bíblia fala estranhas, que adorava Astarote, que era uma deusa dos Sidônios, adorava Milcom, que era a abominação dos Amonitas, era deus dos Amonitas. Ele se envolveu. Muita pessoa no meio que você às vezes se relaciona, você pode abrir mão de Deus. Nós cedemos, é isso que eu queria falar, e eu falei no início, nós muitas vezes rejeitamos a Deus, quando é momento de sacrificar e a gente cede, e todos nós vamos ter que passar por isso. Vai ter um momento que Deus vai requerer da tua vida um sacrifício. Vai requerer às vezes que você, uma festa, eu não sei, alguma coisa que você vai fazer com a sua família. Eu já passei por tantas disso. Eu tenho que abrir mão de certos prazeres para mim, para me dedicar ao Senhor. Mas o Senhor nunca me deixou na mão. Eu vejo a mão do Senhor todo o tempo na minha vida, me abençoando, abrindo portas. Não vai ser diferente na sua. Mas aprenda a sacrificar quando Deus manda sacrificar. Quando Ele fala, amas mais que esse termo aí é ágape, amor sacrificial. É um amor de entrega total. Deus coloca as pessoas. Primeiras coisas que param vidas, homens de Deus e mulheres de Deus, são muitas vezes pessoas. São muitas vezes convites. São muitas vezes familiares. Tem gente por causa às vezes de um filho, por uma situação, qualquer coisa, não adora, não vai à igreja. Amado, não pode ter barreira entre você e Deus. E o mais lindo, Pedro fala, tu sabes que eu te amo. Esse amo aí, quando você vai ver no grego, é phileo, P-H-I-L-E-O, phileo. Está escrito assim, quer dizer filho, que quer dizer amor fraternal, afinidade. Pedro fala para Jesus, tu sabes que eu sou teu amigo. Jesus, eu sou teu amigo. Você está disposto a abrir mão das pessoas por amor a Deus? Eu fico pensando nisso o tempo todo. Às vezes eu me emociono, sabe por quê? Porque quantas vezes eu tive que abrir mão de situações com família, situações por amor a Jesus, para pregar em algum lugar, fazer a obra, evangelizar, passou. Minha mãe hoje, meu filho vem ver, às vezes é uma necessidade, mãe, hoje eu não vou, mas amanhã eu vou estar aí. Porque eu tenho uma responsabilidade primeiro com Deus. Muitas vezes Deus vai exigir de você coisas, vai ver até onde vai teu coração e até onde você vai ou sacrificar ou ceder. Não tem como você seguir. Aí Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. É isso daí, Pedro. Pedro, é isso daí. Eu estou vendo que você não é mais o Pedro que o galo canta. Você é o Pedro das ovelhas. Você é o Pedro que eu queria sempre ver. Segundo pedido de Jesus, Ele não para por aí, Ele continua a falar. Olha o texto aí, a segunda vez Jesus fala, pela segunda vez. E tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Agora Ele fala diretamente para Pedro. Pedro, você me ama? Esse amor aí também está escrito, em grego está escrito ágape.
Ágape, amor sacrificial. Sabe o que Jesus estava falando? E eu falo para você que Deus gerou no meu coração: Pedro, você me ama a ponto de negar você mesmo, as suas vontades, os seus achismos, os seus pensamentos, o teu orgulho, por amor de mim. Pedro, você é capaz de abrir mão de você mesmo, do teu eu, de tudo que você ama, por amor de mim. Eu falo isso, a pergunta para vocês. Você pode ser a pior barreira para Deus poder agir através de você, quando você bota o teu eu, o teu ego na frente daquilo que Deus tem para você. Jesus lhe faz duas perguntas de sacrifício. Primeiro as pessoas, e segundo você tem que morrer para você mesmo, Pedro. Se você quer me seguir, toma a tua cruz, vem e me segue. Amado, isso é muito sério. Você está dando para entender o que eu estou falando aqui? Jesus, amado, duas coisas que podem parar um homem no ministério e podem parar o avançar de Deus: são pessoas e ele mesmo, se ele não tiver o pensamento de Cristo, se ele colocar o eu dele, o achismo dele, as críticas dele, as situações que ele acha, amado, você pode ter certeza que ele vai parar, ele vai estagnar, porque o nosso pensamento tem que estar ligado com o Senhor. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos pela compaixão de Deus. Deus fala assim: rogo-vos pela compaixão de Deus. E eu coloquei aqui que ofereçamos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você tem que se oferecer em sacrifício. Romanos 12, capítulo 1. E Paulo, ele fala esse texto, ele fala: rogo-vos pela... Sabe o que quer dizer rogar no dicionário? Sacrificar, implorar. Ele está falando: eu imploro a vocês pelo amor de Deus, porque, meu amado, se negar a si é muito difícil a tua vontade, o que você quer para seguir a Jesus. Paulo, ele fala isso: rogo-vos. Aí você vai ver a tradução: aquele que implora, aquele que suplica, está lá escrito. Ele está suplicando, porque não é fácil negar a si mesmo para seguir Jesus da forma como ele quer. Não é fácil. E Pedro continua a falar: tu sabes que eu sou teu amigo. O termo do amor, de novo, Pedro usa filho, que quer dizer amor fraternal. Eu te amo, Jesus, eu sou teu amigo, eu vou contigo até o final. Eu queria falar isso para você. Existe alguma barreira que te dificulta a andar com Jesus da forma como Ele quer que você ande? Pessoas, você mesmo, as tuas vontades, aquilo que você faz que toma o teu tempo. Ah, mas eu quero me divertir, eu quero caminhar, eu tenho isso aqui, eu gosto de fazer isso. Mas se isso está tomando o teu tempo de Deus, será que é no momento de você parar? Deus quer te usar em nome de Jesus. Deus quer trabalhar com o povo dele. E por último, Jesus, ele fala de novo: amas-me. Aí esse termo agora é diferente. Agora Deus está falando aí de filho. Deus está falando agora: Pedro, apesar de eu ter tirado você das pessoas que você mais gosta, apesar de você negar a si mesmo, você continua sendo meu amigo, Pedro. Você continua a me amar, apesar de eu estar fazendo isso tudo. Aí Pedro fala: tu sabes tudo, Senhor, eu sou teu amigo, apacenta as minhas ovelhas agora. Apacenta as minhas ovelhas. Deus está falando para você essa noite: não pode ter barreira tua com Deus, os teus negócios com Deus, pessoas com Deus. Amado, você tem que ter um direto contato com Deus. Muita gente que hoje até poderia estar aqui, mas por causa de situações, negócios e outras coisas mais, abre mão de um tempo com o Senhor, de uma oração, de estar aprendendo, de estar orando, porque ainda pensa muito em si, ou pensa muito em pessoas. Não é que você não possa pensar em pessoas, que a vida do pastor é pensar em pessoas, mas primeiro a Deus sobre todas as coisas e a direção que Ele dá. A gente tem que entender isso.
ame a Deus, ame a sua família, mas tenha um tempo de qualidade com Ele. Quando Ele te chamar para a praia, por um peixe, um pão, amado, abra a mão da tua prosperidade, de tudo aquilo que Ele te deu, e coma com Ele em nome de Jesus. A gente tem que entender, essa é a base do Evangelho. Eu estou sendo bem claro para você. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, que Pedro, quando foi pregar para uma multidão de pessoas, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Ele falou: arrependei-vos, arrependei-vos, né? E ele fala: arrependei-vos e aceitai Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Ele fala bem claro lá: e receberei o dom do Espírito Santo. E seja perdoado, e aceitar Jesus Cristo como Salvador, seja perdoados os vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia fala que quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Deus estava dando as ovelhas para Pedro, Deus estava formando o rebanho. Vamos ficar de pé. Só aconteceu depois que ele passou pela prova dos 3. Só aconteceu as coisas na vida de Pedro quando ele entregou tudo para Jesus. Só aconteceu de Pedro receber o que verdadeiramente ele foi criado e feito para fazer, quando ele passou pelo sacrifício. Deus está falando para você que Ele quer realizar através da tua vida e da minha vida, mas a gente tem que abrir mão às vezes de certas coisas. Há um preço a ser pago. Mas eu tenho certeza, amado, que nada vai faltar para você, a prosperidade vai vir, a abundância vai vir. Mas tem momento que a gente não tem jeito, eu preciso abrir mão de certas coisas. Isso daqui está tomando meu tempo com Deus de qualidade. Isso daqui só está servindo para mim. Isso aqui não está glorificando a Deus. E Deus já falou comigo, e eu preciso tomar uma posição. Aleluia. Quem recebe essa palavra, dá uma glória a Deus bem alta. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? É para Ele, não é para mim não. Amado, vida com o Senhor não para só numa aceitação e num batismo. Vai chegar o momento que Ele vai te chamar para ir para um campo, para um deserto, passar por um momento de sacrifício. Vai chegar o momento que Ele vai botar pessoas e você mesmo perante a Ele, e vai ver se você nega isso tudo, para Ele verdadeiramente te dar na tua mão aquilo que é para você, e aquilo que foi separado para você, antes de você ter vindo aqui. Aleluia. Em cima disso, vai tocar um louvor aqui. Deus gerou quero fazer um apelo para você. Se você verdadeiramente ama a Jesus, da forma como Ele espera, ou então se tem alguma barreira que dificulte isso, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei, eu procuro a cada dia melhorar perante a Deus. A última palavra que Jesus falou para Pedro, que ele era amigo dele, e Pedro falou: eu também sou teu amigo. Dali foi liberado o que era para Pedro. Lá em Atos capítulo 2, começou o ministério de Pedro de uma forma tremenda e diferente. Pedro começou a realizar milagres. Pedro começou, a sombra dele curava. Pedro começou a dizer palavras, e as pessoas começaram a andar. Eu não tenho ouro nem prata. Deus começou a trabalhar na vida de Pedro de uma forma totalmente sobrenatural. Eu sei que tem algo para você, como Deus tem para mim, como tem para todos. Se você verdadeiramente é amigo de Deus e quer continuar sendo esse amigo, sai do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero clamar pela tua vida em nome de Jesus, porque Deus tem muita coisa para distribuir essa noite em nome de Jesus.